Muito bem, pessoal. Agora vocês vão curtir o Hospital Erasto Gärtner, que já desde as anteriores versões da Jornada Valor Saúde Brasil, e agora em 2022, nos mostrará como integrar os cuidados para um aumento da eficiência e uma alta segura, usando recursos como telemonitoramento, teleconsulta, garantindo assim uma alta segura, mas ao mesmo tempo eficiente, dando mais acesso aos pacientes que precisam de tratamento oncológico. Hospital Erasto Gärtner, é com vocês. Olá, meu nome é Fernando Antunes e sou gerente do Escritório de Valor do Hospital Erasto Gärtner. Olá, eu sou a Paola, sou enfermeira especialista da mesma instituição. Hoje, a nossa instituição, ela contempla de 8 unidades externas e antes de falar um pouquinho sobre a implantação do case de sucesso, eu vou trazer um pouco o nosso histórico quanto matriz. Ela foi fundada em 8 de dezembro de 1972. A localização do Hospital Erasto Gärtner na matriz é em Curitiba e ele se tornou um centro de excelência em diagnóstico e tratamento de câncer, sendo referência no sul do país e é uma entidade de atendimento filantrópico, sendo atendimento de 80% SUS. Hoje realizamos 638.136 atendimentos, sendo eles no volume acima de 2 milhões de atendimentos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia que nós implantamos, o DRG, e inclusive o escritório de valor também, que eu vou falar posteriormente. Qual que foi a visão estratégica para a implantação, né? É transformar o sistema de saúde integrado no modelo assistencial e gestão de recursos para melhor entrega de valor ao nosso cliente. As metas referentes à implantação são com qual objetivo? Melhorar a qualidade e segurança de eficiência, engajar pacientes e familiares no cuidado, né? Então, inserir o paciente no cuidado junto com seu familiar para que ele realize a continuidade do cuidado em casa, com o objetivo do quê? De a gente reduzir as readmissões gerenciáveis. O aperfeiçoamento, a coordenação do cuidado, melhorar a saúde da população, reduzindo disparidade. E os elementos referentes à nossa visão estratégica é o quê? Informações qualificadas e compartilhadas, métrica validada, cultura institucional favorável, adesão de um modelo de qualidade de registros clínicos, a transparência e o investimento relacionado à tecnologia. Aqui também eu vou apresentar o nosso organograma quanto escritório de valor. Então, é ligado diretamente à nossa direção geral, que é a doutora Carla Martins, eu, como gerente do escritório de valor, Fernando Antunes, como me apresentei anteriormente, e aqui o nosso quantitativo e os nossos setores que contempla dentro do escritório de valor. Então, eu tenho o setor da RG, que contempla 3 colaboradores, enfermeiras especialistas para poder fazer essa codificação de uma maneira assertiva para uma tomada de decisão. Escritório de experiência do colaborador e paciente, porque não podemos falar sobre segurança, redução de desperdício sem olhar o nosso colaborador e também o nosso paciente, porque ele faz parte, ambos fazem parte para a melhoria do contínuo do hospital. Núcleo de segurança do paciente, trabalhando diretamente no alvo de redução de desperdício, olhando condições adquiridas, a qualidade, olhando todo o processo e identificando os principais gaps para poder reduzir esse desperdício. E a medicina hospitalista no telemonitoramento, que eu tenho, que contempla de 15 colaboradores, sendo dentro delas uma enfermeira especialista qualificada e uma técnica de enfermagem também qualificada para a realização dos procedimentos. E para a implantação do escritório, né? Como isso aconteceu e qual que é o objetivo estratégico do referente. Então, o objetivo da implantação do escritório é fortalecer a gestão integrada e entregando tecnologia para sistematizar os processos em busca de melhor eficiência operacional. E o escritório, o DRG dentro da nossa instituição, começou no ano de 2019, a partir de setembro, olhando uma população fechada do público da operadora de saúde. Porém, ao decorrer, conseguimos evoluir, inclusive fomos considerados um case de sucesso desde então,
para a implantação, olhando toda a população Erastogueta. Conseguimos reduzir o desperdício aplicando a métrica e, com isso, a nossa alta direção visualizou uma oportunidade maior de olhar toda a população, seja SUS ou não SUS. Então, nesse crescimento, 2020, foi criada a implantação do escritório de valor, onde contemplamos esses setores estratégicos, e nos tornamos o primeiro Cancer Center a implantar a metodologia. E também, com isso, queremos entregar valor em saúde ao nosso paciente oncológico, priorizando a experiência dele dentro da nossa instituição e também garantindo a nossa sustentabilidade, trazendo redução de desperdício com melhores desfechos clínicos e atuando diretamente no que pode ser melhorado para reduzir a ineficiência operacional. Aqui, então, com esse crescimento, com a implantação do escritório de valor, nós expandimos para um projeto macro dentro da nossa instituição, que é chamado Projeto de Governança Clínica. Ele se tornou em 7 frentes de trabalho, então foram 7 grupos de trabalho que estão atuando desde então para que conseguimos identificar os principais gaps, trabalhar inclusive referente a isso e melhorar os desfechos assistenciais. Então, a frente 1 é o projeto, a implantação de revisar os processos assistenciais e tornarmos excelência, então isso a gente com certeza conseguimos evoluir, e com isso nós identificamos, foi implantado um painel Lean Six Sigma, que ele começa ao tempo real, então a Paola é a nossa enfermeira que inicialmente trabalha, e just in time ela consegue atuar conforme esses indicadores estão excedendo o tempo de entrega, né? Então, pedido de consulta, um exame que ficou pendente, porque o nosso objetivo é o quê? Não chegar a essa pendência, é atuar preventivamente e identificar essa possibilidade de melhoria para que não aconteça futuramente. Então, o nosso paciente, ele tem que ser internado por motivos clínicos. Então, a gente conseguiu visualizar com a aplicação da metodologia da RG, trabalhar com o realizado versus o previsto. Frente 2, que é a alta segura, então, envolver a equipe multidisciplinar, o corpo clínico, para que ele consiga desenvolver um plano terapêutico de programação de alta, para que esse paciente consiga ir para casa com segurança e ele seja monitorado posteriormente. Frente 3 e 4 foi, conforme o projeto foi andando, foi criando frentes, comissão de imunização, equipe de ouvidoria, central de relacionamento, um representante da enfermagem, né, um representante administrativo do internamento, para que a gente consiga casar com essa informação, inclusive o presidente da comissão humanizada, né, de humanização, para que a gente consiga desenvolver estratégias. Conforme foi crescendo o serviço, a gente olhou, quanto instituição, a necessidade da implantação desse escritório. Aí, frente 5, a entrega de valor. Então, a nossa instituição começar a olhar, e isso a gente já está evoluindo, a performance por especialidade, né? Então, a gente construiu tudo o anterior, e isso vai evidenciar a nossa eficiência através da frente 5. Hoje, nós estamos analisando, em conjunto com o corpo clínico, a performance da oncologia clínica e da medicina hospitalar. E a frente 6, de todos os desfechos anteriores, é a gente olhar o novo modelo remuneratório junto com a parceria das operadoras de saúde. E a frente 6 é o quê? Nada mais é multiplicar esse conhecimento, essa experiência, e a gente começar a publicar alguns artigos referentes. Então, também, anualmente, nós apresentamos em fóruns, em congressos, a nossa entrega de valor, olhando todo o projeto Governança Clínica e o escritório de valor. Agora, quando nós falamos da frente 2, a gente vai falar da alta segura, e a Paola vai explicar como foi a experiência nessa implantação e os objetivos já alcançados. Então, a implantação do telemonitoramento, vou trazer um pouquinho do papel do enfermeiro navegador, que é o que eu executo aqui na instituição, para estar realizando esse acompanhamento após a alta do paciente. Então, a navegação, ela teve início em 1970, né, já em serviço oncológico, quando o oncologista Freeman
é um pouco conhecido já nessa área, percebeu que pacientes com perfis clínicos semelhantes apresentavam desfechos diferentes. Então, dessa maneira, começou a implantar, né, barreiras financeiras, burocráticas, de acesso, operacionais, de comunicação, socioeconômicas, culturais e emocionais que estavam impactando nesse processo do tratamento e ter um sucesso, né, do tratamento no caso. E somente em 2020 que o Corém de São Paulo lançou um parecer técnico referindo realmente a atuação de um enfermeiro navegador nesse processo. E como a Fernanda explicou a respeito do projeto de governança clínica, né, fez a introdução e a explicação, aqui no hospital, cuidado centrado sempre no paciente. Para isso, nós temos 4 alvos que vão direcionando tanto a deshospitalização quanto o processo de alta segura. E o processo de governança clínica traz esses 4 alvos para nós. Então, o uso eficiente de leito hospitalar é o primeiro alvo. O segundo é a redução de condições adquiridas hospitalares. O alvo 3, a redução de readmissões não planejadas. E o alvo 4 é readmissões de internamentos sensíveis à atenção primária. O telemonitoramento veio abrangendo primeiramente o alvo 3, que seria a redução de readmissões não planejadas. Tá? E para isso, nós começamos a acompanhar os pacientes após a alta hospitalar. Então, como que nós entregamos o paciente para a sociedade? E é através desse contato que realizamos hoje, seja por ligação, seja por chamada de vídeo, que depende de cada caso, de cada paciente, de cada situação, nós temos o objetivo de identificar precocemente as complicações ou até mesmo descontrole dos sintomas que esse paciente pode estar apresentando no domicílio, prevenindo, assim, as reinternações sensíveis à atenção primária, os descontroles de sintomas, porque muitas vezes a gente consegue já identificar precocemente, né, essas queixas, essas dúvidas. Identificamos fragilidades, porque no ambiente hospitalar é uma situação, né? No domicílio, paciente, família apresentam diversas fases de adaptação, né? E as dúvidas vão surgindo, e nem sempre a gente consegue, muitas vezes a gente consegue sanar essas dúvidas no domicílio, sem que ele precise sair de casa. Em algumas vezes a gente precisa orientar que ele retorne para o hospital. Verificamos também a adesão do tratamento proposto, avaliamos o segmento do tratamento, né, que foi orientado na alta, quais são os retornos, quais são os exames, quais são os passos daqui para frente, e realizamos orientações sem que o paciente precise sair de casa. Trouxemos aqui para vocês um pouquinho, então, da evolução do nosso serviço, né, então iniciamos com o telemonitoramento em fevereiro deste ano, baseados no protocolo interno. Em maio, começamos a aplicar a pesquisa de experiência do paciente e família, porque às vezes o paciente não tem condições clínicas de estar respondendo as perguntas, né? Seja por ser traqueostomizado ou qualquer outra condição clínica, é o familiar que acaba respondendo essas perguntas. E com esses retornos, com essa análise das respostas, começamos a expandir os atendimentos. Então, anteriormente atendíamos somente os pacientes SUS, hoje já conseguimos atender alguns convênios, e tem tido um resultado muito bom, por isso teve ali a expansão desde agosto. Estamos compartilhando aqui com vocês também a ferramenta que nós utilizamos para orientar esses pacientes, né? É um momento em que eu entrego o folder, acabo orientando como que funciona, porque para eles é muito novo ter uma consulta com o enfermeiro, não ter uma consulta com o médico, né, após a alta, e até por essa questão diferenciada, de não precisar retornar para o hospital. Então, aqui tem um breve histórico para eles, né, uma introdução, digamos assim, e também é algo visual, que ele vai lembrar que aquela consulta em específico, ele não precisa vir, as demais consultas, daí nós seguimos a carteirinha do hospital. E complementando também, dentro desse instrumento de orientação, a gente também reforça, tanto ali no nosso instrumento, quanto também na orientação do paciente à beira-leito, que todas as informações referente ao telemonitoramento, garantimos e cumprimos as orientações da LGPD, para que ele não se sinta inseguro e exposto com os dados sensíveis. Até o momento, nós já realizamos 72 atendimentos. Dentro desse quantitativo, 64 pacientes nós conseguimos sucesso, conseguimos conversar, conseguimos intervir de alguma forma, porém, 8 a gente não conseguiu contato. Hoje, a maior quantidade, né, de pacientes atendidos foi SUS, que foi o que iniciamos com os atendimentos.
Daí a parte coloridinha ali mostra para vocês os convênios, também temos os quantitativos de quais são os convênios, né? As operadoras a gente consegue realizar esses atendimentos. Também separamos ali quantos pacientes foram ligação, quantos pacientes foram teleconsulta. Teve 2 casos ali que está diferenciados como não se aplicam, porque foram pacientes que no momento do contato, eles já estavam passando aqui pelo pronto atendimento do hospital. Então, a gente acabou fazendo a ligação, mas o paciente não deu seguimento, né, no telemonitoramento. Dentre esses 72 pacientes que nós já atendemos, algumas fragilidades, algumas complicações foram identificadas. Então, que trouxemos para vocês, né? Os rankings, assim, pacientes tiveram recaída com sinais de gravidade como motivo de readmissão, descontrole de sintomas, fragilidade social e complicação do autocuidado foram bem, a gente achou que seria mais, e no decorrer foi mostrando que não, que era um número bem mínimo. E esses não se aplica, seriam os pacientes que retornam muitas vezes para um serviço do Erasto para cuidados paliativos. Né? Então, esses pacientes retornam, mas já em finitude de vida. Então, aqui, para fazer a contextualização final, na verdade, né, a conclusão sobre o nosso projeto, o que nós tivemos diante desse cenário. Né? Então, conseguimos identificar esse perfil do paciente de atendimento público que busca um serviço já com quadro crítico e alta complexidade. Isso a gente conseguiu evidenciar pós-pandemia e também, inclusive, durante a pandemia. Quando a gente olhou o cenário de 2020 e 2021, aumentou o nosso case mix de atendimento, a média permanência. Mas por quê? Né? Daí entra a nossa análise crítica para enxergar esse universo e poder realmente atuar e garantir a sustentabilidade. Então, a ineficiência, ela não aumentou, ela reduziu. E com isso, a justificativa, conseguimos olhar esses números, né, os indicadores, e conseguir entender melhor o que são esses resultados, foi no momento, dentro de 2020 e 2021, nós se tornamos retaguarda da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento dos pacientes não oncológicos. Então, o perfil do paciente oncológico com COVID ou suspeita já aumenta o nível de complexidade de atendimento, né? E também o não oncológico dentro da nossa instituição, devido à própria gravidade da patologia. Mas, ao decorrer, nós temos visto desde então, né, essa redução do quantitativo dos casos de COVID, estamos absorvendo pacientes de índice de maior complexidade. Então, eles estão chegando numa abordagem um pouco com a patologia, né, com a doença mais avançada. E isso também acaba gerando um custo maior para a nossa instituição, mesmo justificando, né, porque a ferramenta nos traz esse cenário para realmente visualizar o que é que está acontecendo. Tornar-se também fundamental, então, o papel do enfermeiro navegador no telemonitoramento, a gente conseguiu evidenciar muitas oportunidades gerenciáveis, né? E até mesmo o que esse resultado nos trouxe. Prevenção do paciente realmente de ter uma complicação domiciliar por falta de conhecimento, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando com conhecimento durante a internação do paciente, a gente reforça na alta, mas algumas particularidades que é a clínica do paciente pode estar acontecendo, como a gente evidenciou, e ele achar normal que é do tratamento dele. Então, e qual que é o objetivo, né? Primeiro, prevenir complicações maiores, prevenir que esse paciente realmente não venha no pronto atendimento, né? A gente consegue fazer o manejo por telemonitoramento, discutindo com o corpo clínico, para o médico da especialidade que acompanha esse paciente, e o médico do pronto atendimento, a equipe que faz a navegação ambulatorial desse paciente, para que a gente realmente previna e evite desse paciente vir aqui no pronto atendimento. Temos muito paciente, como nós atendemos no nível nacional, temos muitos pacientes que são de fora, né? E com isso nós trouxemos, através do próprio resultado do opinário, a melhor experiência desse paciente. É desafiador, né? Porque a gente falava muito de teleconsulta, então o paciente entender que o enfermeiro tem total habilidade e capacidade para também fazer esse atendimento virtual, que são os desafios. O atendimento virtual
tanto que ela citou anteriormente as dificuldades de estar tendo esse acesso virtual com o paciente, mas foram desenvolvidas estratégias para a gente conseguir abranger. Então, um desafio é realmente esse atendimento virtual, e o outro, ele entender o quanto a enfermeira navegadora pode estar fazendo esse contato e o acompanhamento domiciliar. É realmente entender a metodologia, né? Mas para que isso aconteça também, vale reforçar que o enfermeiro ele tem que ter conhecimento na especialidade, ser altamente capacitado e realmente existir essa gestão do cuidado. Ele tem que entender, ele tem que estar engajado na equipe, ele tem que entender os processos institucionais e realmente poder atuar em cima da fragilidade dos processos. Ter a capacidade de priorizar e repriorizar durante as ações estratégicas que vão acontecendo durante a jornada desse paciente. Uma boa comunicação interprofissional com os setores, nossos clientes externos e internos, e a capacidade de trabalhar de uma maneira autogerenciável. Reforço que para que aconteça esse telemonitoramento, o enfermeiro ele tem que ser altamente qualificado. Então, a gente conseguiu realmente, para poder avaliar, trabalhar com a prevenção em domicílio. E aqui também, além do que eu citei anteriormente, é entender o que é ineficiência operacional e qual é o momento que ele está inserido nisso e qual é o papel dele para reduzir o desperdício trabalhando com o corpo clínico. Aqui eu trouxe um pouquinho a imagem, né, da equipe que trabalha referente ao telemonitoramento. Então, a nossa diretora-geral, doutora Carla Martins, a Paola, nossa enfermeira navegadora, especialista em DRG, e eu, Fernanda Antunes, do Antunes da Silva Souza, por isso Fernanda Souza, gerente do escritório de Valor. E aqui trouxemos uma frase que foi um dos direcionadores, né, as metodologias da Disney, a gente começou a estudar um pouco mais a fundo, entender um pouco mais como encantar os nossos clientes, como fidelizar eles aqui com o Erasto. E essa frase é uma coisa uma situação que nos direciona sempre aqui no hospital, que a gente não constrói nada sozinho. Então, não sou eu, Paola, que estou trazendo esses resultados para o hospital, né? É uma equipe toda envolvida, é um projeto que já temos há algum tempo aqui no hospital, que vai nos direcionando, equipe interna, equipe externa. Então, não construo nada sozinho. Você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. E a pandemia trouxe isso para a gente, né? Se reinventar, se readequar. E algumas coisas a gente tem mantido, como essa questão desse contato, essa ligação para o paciente, que antes a gente fazia questão de ter muitas coisas presenciais, né? Então, deixamos aí essa frase para vocês também. Esperamos ter contribuído, né, com a experiência nossa dentro da nossa instituição e agradecemos a oportunidade. Até mais. Olha, que sucesso a apresentação do Hospital Erasto Guerra. Mais uma vez, o primeiro Cancer Center do Brasil a utilizar a plataforma Valor Saúde Brasil, com belíssimos resultados, nos mostra como é possível aumentar a eficiência, gerando uma entrega de valor em saúde para a população brasileira. Meus parabéns!